Eu já vou trazer Lorival Santana para cá, me fazendo companhia sempre, né? Lorival Santana que vem para me ajudar a entender exatamente como a gente deve interpretar essas informações. Muito boa tarde, Lorival. Obrigada sempre pela parceria aqui. Lorival, duas informações me chamaram muita atenção, né? Primeiro, a Rússia movendo tropas da Geórgia para a Ucrânia, buscando reforço. A informação é de um funcionário da Defesa dos Estados Unidos. Eles monitoram ali a todo momento, né? Isso me parece uma busca de espaço para retomar, reconquistar posições e parar um pouco com o noticiário que está destacando aí os ucranianos conseguindo manter afastados ou até mesmo retomar postos, né, reivindicados pelos russos no início da guerra. Boa tarde, Daniela. Já há alguns dias que a gente viu imagens desse deslocamento das tropas russas da Ossétia do Sul, na Geórgia, que faz fronteira com a Rússia, a região da Ossétia do Norte, é por ali que eles passam, tem um túnel ali na fronteira. Eu conheço essa região, cobri a guerra de 2008 exatamente ali. E, aparentemente, essas tropas são para reposição, essa é a principal hipótese dos analistas, reposição de tropas russas. Há uma estimativa do Pentágono de que podem ter morrido até 15 mil militares russos nessa campanha em apenas um mês. Para você ter uma ideia da dimensão disso, segundo o governo soviético, na época, morreram 12 mil militares russos ao longo de 10 anos da ocupação do Afeganistão entre 79 e 89. 12 mil em 10 anos para 15 mil em um mês. Mas esse é um número ainda hipotético, é uma estimativa do Pentágono. Então, seria para repor as tropas perdidas, além desses eventuais 15 mil, pode haver 40 mil feridos, porque essa é a equação. Normalmente são 4 vezes o número de feridos em relação ao número de mortos. Então é um número significativo, considerando que havia em torno de 200 mil, né, no início dessa campanha. E, claro, também vindo reforços da Belarus, que são estimados em 20 mil soldados, e também os sírios, né? Esses sim não são russos, são sírios mesmo, que estariam vindo em retribuição, né, ao apoio que a Rússia deu ao regime do Bashar al-Assad. E também o grupo Wagner, que é um grupo de mercenários russos, Daniela. Ô, Lorival, chegam novas informações agora. Primeiro, né? Ursula von der Leyen, ela é a presidente da Comissão da União Europeia, né? Ela diz aqui o seguinte: olha, conversei com o presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ontem à noite. Ele descreveu a coragem dos ucranianos que estão resistindo bravamente. Toda a União Europeia os apoia e nós vamos, inclusive, ampliar o apoio à Ucrânia, endurecer as sanções contra os russos e vamos trabalhar para nos libertarmos dos combustíveis fósseis da Rússia. Ou seja, vem uma declaração incisiva da União Europeia nessa direção de isolar a Rússia como fornecedora de gás, o que a gente sabe que de hoje para amanhã não se conseguirá fazer, mas fica aí a retórica agressiva. O presidente Emmanuel Macron também acaba de falar sobre esse assunto. Ele está falando neste momento, a gente traz para vocês aqui os alertas, né? O presidente Emmanuel Macron dizendo que as empresas, né, serão chamadas a se juntarem no trabalho de fazer com que a gente tenha uma energia de melhor qualidade ou melhor procedência na Europa. Seguindo, né? Nós precisamos descobrir como desconectar o preço da eletricidade do preço do gás. Ele está tratando da realidade da Europa, muito dependente do gás russo, né? E segue. A Comissão Europeia perguntou... Não, dizendo o seguinte, a Comissão Europeia está lançando aí, buscando teses, né, de como, de novo, segurar, controlar os preços da energia. A grande questão agora que a Europa tem na manga para terminar de isolar a Rússia e jogar ela num corner do qual eles vão levar décadas e décadas para se recuperar é cortar a dependência de gás e petróleo, né, Lorival? O que é um caminho dificílimo, não se faz da noite para o dia. Principalmente no que se refere ao gás, né? Porque por causa da logística, o gás natural ele é transportado por gasodutos, que são obras, né, que levam anos e muitos bilhões de dólares para ser construídos, como foi o caso do Nord Stream 2, que custou 11 bilhões de dólares e não foi inaugurado
porque a Alemanha aderiu a essas sanções e a essas pressões. Então, o maior esforço que está sendo feito agora, que está sendo pensado agora pela Europa, é construir terminais de conversão do gás liquefeito, que é um gás que vem de navio, né? Por exemplo, pode vir dos Estados Unidos ou do Oriente Médio, enfim, de todos os fornecedores, e aí chega nos portos, mas precisa dessas instalações, desses terminais para serem reconvertidos em gás, né? Serem gaseificados, regaseificados, para entrarem no sistema de fornecimento de energia da Europa. E geralmente esses terminais, eles levam anos para serem construídos. Então a Europa precisa fazer um esforço concentrado, um pouco parecido com o que foi feito com a vacina contra a Covid. A gente dizia que uma vacina levava 1 ano e meio, 2 anos para ser feito. Esses terminais também terão de ser acelerados para fazer frente a esse desafio. Em termos geopolíticos, há uma informação interessante, né, que os Estados Unidos e o Reino Unido pediram para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos colocarem 3 milhões de barris de petróleo por dia à disposição do mercado, porque eles têm essa capacidade ociosa. Eles falaram assim, agora não, porque o Biden suspendeu a venda de armas para esses 2 países assim que tomou posse no ano passado, Daniela. Vamos trazer mais gente do nosso time de Inter aqui da CNN. A Derla Cardoso vem para cá agora e eu já emolduro a informação da Derla com o relato que a CNN Internacional acaba de publicar sobre a ONU dizendo ter informações crescentes sobre a existência de valas comuns na cidade de Mariupol, cidade que está completamente sitiada, mais de 90% destruída no chão, e as pessoas agora estão sendo enterradas em valas comuns. As Nações Unidas, a ONU disse inclusive que conseguiu obter de satélites imagens dessas sepulturas. Estimamos que cada uma dessas valas comuns tenha cerca de 200 pessoas, informou a Matilda Bogner, do Monitoramento de Direitos Humanos da ONU, que está na Ucrânia. Nossa, 200 pessoas em cada vala comum. Derla, conta pra gente um pouco um dos lugares que chocou, né, o que aconteceu naquele teatro que recebia crianças e mães e foi bombardeado. Chegaram relatos, né, de quantas pessoas morreram nesse ataque aéreo. Claro, Dani, boa tarde. Só para complementar essa informação da ONU, essa chefe da missão da ONU para Direitos Humanos na Ucrânia também disse que o número que a ONU conta de vítimas desse conflito não inclui as pessoas que estão morrendo por outras causas que também estão ligadas ao conflito, como, por exemplo, a falta de aquecimento. Então, o número de mortos que a gente tem oficial da ONU, que é 1.081, ele pode ser ainda maior porque ele não leva em conta essas outras vítimas da guerra. Pois bem, sobre o teatro de Mariupol, hoje as autoridades informaram o número de vítimas desse ataque aéreo a uma estrutura, um teatro, que era usada como abrigo por... A gente tinha uma estimativa que eram 800 a 1.300 pessoas, hoje a gente tem um retrato um pouco mais detalhado dessa situação. Autoridades dizem que 300 pessoas morreram e 600 conseguiram sobreviver a esse ataque contra essa estrutura. Eles disseram que chegaram nessa conta, Dani, com a ajuda de um jornalista local e de muita investigação ali ao redor do teatro para conseguir chegar nessa conta, né? Demorou vários dias para que as autoridades dissessem o número real de vítimas. Eles explicaram que isso se deve porque não há praticamente nenhum serviço de emergência ou serviço policial ali em Mariupol que pudesse ajudar nessa contagem.